conversar com ele, tava com saudades. Doutor Jamal, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Como sempre, vai? Tudo bem? Vocês repararam? Olha pra ele, Omar, diretor. Ele tá diferente, não tá? Quantos quilos a menos? 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos. Você tinha levado um puxão de orelha do seu médico, doutor? Eu levei o puxão de orelha do meu médico, o doutor Roberto Navarro. Olha, ele é paciente do doutor Roberto, gente. Só você bonita mesmo. É e aí? Verdade. E aí ele falou umas coisas pra mim, Carol. Ele falou assim, olha... Você tem que optar na sua vida, ou a sua saúde, ou aquilo que você quer. Mas, às vezes, aquilo que a gente quer nos atrapalha. Por exemplo, eu quero comer bastante, mas eu não posso. É verdade. Só que a escolha entre querer e poder... é uma escolha muito difícil. E o doutor Roberto, ele falou uma coisa muito importante para mim. Conta, adoro as que dicas. é a escolha não só entre querer e poder comer, ou um modo de vida que qualquer um queira, mas a escolha entre ter saúde ou não. Parabéns. E é isso que ele traz para nós. E vocês se conheceram aqui, né? Nós nos conhecemos aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que realmente ele é uma pessoa maravilhosa e vale muito a pena quem não conhece, deve conhecer. Sim. Porque os princípios que ele tem são maravilhosos e é o que mudou radicalmente 12 a minha quilos. vida. A minha vida. E olha... E rápido, viu? Porque rápido, faz mas tempo. sem fazer restrição alimentar. De maneira nenhuma restrição. saudável. E sim uma mudança, que é o que se chama de reeducação, mas que na verdade é uma mudança, né? E olha o que interessante, gente, porque o que a gente vai falar hoje tem relação com isso também, é uma doença que a gente, já vou dizer pra vocês qual é, mas quando a gente pensa no médico, né, a gente olha pro Dr. Jamal e fala assim, ele também é médico, mas olha pra gente entender como as especialidades fazem toda a diferença, Sim. como é um campo que você, então, o ser humano não é um tinha só. total, né? Não entendia, o conhecimento é muito amplo, quer dizer, cada área, a gente passa a vida inteira estudando a mesma área, então, sem dúvida que a gente perde um pouquinho da evolução. Muito obrigado. Parabéns. Acabei de falar para a Lil agora há pouco que esse blazer aqui faz tempo que eu não uso. Então, agora já conseguiu fechar uma coisa boa. Mas olha, doutor Jamal, hoje a gente vai falar de estomatite, lembrando... estomatite. Dr. Jamal é otorrinolaringologista e antes da gente começar, a gente preparou um VTzinho para vocês. Querem ver? Olha lá. Daqui a pouco, não quer mostrar agora, diretor? Daqui a pouco. Então tá bom, daqui a pouco, calma, daqui a pouco. Problema. Vamos para outro videozinho, vamos pro seu videozinho. Meu videozinho. Pra gente explicar a doença, a gente separou muitas imagens. E eu gostaria então, do decorrer do nosso vídeo, doutor Jamal, que você pudesse nos contar o que é a estomatite. A estomatite, vamos falar primeiro o porquê desse nome? Médico é estranho, né? Médico sabe um monte de nome esquisito, né? É porque a gente estuda a origem do nome. Então, estômatos significa boca. Estomatite é a inflamação na boca. Não tem nada a ver com estômago. Não tem nada a ver com estômago, né? O estômago, ele é gastro. A estômato ou a estomatite, o estômato é a boca. Então, o que acontece? É uma inflamação na boca. Essa é uma inflamação que atinge faixas etárias de criança bem pequena ou adultos também. Nas crianças, em geral, a estomatite atinge crianças de 1 ano a 3 anos mais ou menos. E uma curiosidade interessante, praticamente todas as crianças são acometidas pelo menos uma vez da estomatite, que nós chamamos de estomatite herpética, que é o vírus herpes vírus. Entendi. Mas muitas crianças têm uma febrezinha, tem às vezes uma indisposição. Aí o médico sempre fala, né? É uma virose, é uma virose. Vamos esperar. E deve ser mesmo. Muitas vezes é um herpes frustro. Que não apareceu exuberantemente. Entendi, que ficou ali escondido, mas ele estava ali. Ele estava ali, não gerou grandes sintomas, gerou uma febrezinha, às vezes uma indisposição, pode ter sido um herpes. Agora, quando esse vírus atinge a criança ou o adulto, como eu disse, ou é uma criança muito pequena ou é o adulto, né? Aí o que acontece? Aí ele dá um quadro muito difícil
que é uma inflamação distribuída na boca que se manifesta com aftas, né? É a mesma coisa que o sapinho? Não, o sapinho é uma inflamação, uma infecção fúngica pelo um fungo que se chama Cândida, é uma candidíase, e no caso do herpes, ele é um vírus, ele não é um fungo, ele gera... Nós chamamos de úlceras, né? Mas popularmente são aftas, né? São várias aftas. Então, o que acontece? Vamos rolar então. Que a gente tá vendo o que a gente programou para vocês. Aftas que podem aparecer no lábio. Olha aqui é o dente. Olha o dentinho pequenininho da criança, né? Pode aparecer na língua também, porque estômago é boca. Olha aqui a afta. Grande. Né? Olha que várias, né? Várias aftas aqui nós estamos vendo. Na garganta também, né? Nós vamos ver também uma imagem bastante interessante. Olha as aftas como são. Agora, podemos parar um pouquinho aqui a imagem? Tá. Gente, olha, esse aqui é o céu da boca, né? Então aqui é a arcada dentária superior, é os dentes de cima. Nós estamos olhando pela boca. Já pensou essas coisas aqui? Dá para ter noção de como dói isso? Doutor Jamal. Eu costumo dizer que uma afta já é o suficiente para a gente não conseguir engolir. Agora imagina várias aftas ao mesmo tempo. E eu me lembro que na ocasião que meu filho teve, que eu fui conversar com você, e o Chico tá me contando agora que a Raquelzinha, filhinha dele, também teve. Nossa, você me disse, Carol... É uma das principais doenças dessa fase. Exatamente. Por que, então, doutor Jamal, que é tão grave e as mães ficam desesperadas? Porque, assim, pode levar um quadro de desnutrição dessa criança. Uma desnutrição e uma desidratação. A criança não consegue comer, a criança não consegue nem engolir água. Não consegue, inclusive, tomar os remédios. É verdade. Então, esse é um grande problema, porque, veja bem, a criança não come, e todos nós sabemos que criança ganha peso rápido e perde peso muito rápido. Sim. Então, o que acontece? A criança não consegue tomar líquido, então acaba desidratando e às vezes desidrata muito rápido. Gente, criança tem que ter um cuidado muito grande, porque essas aftas doem muito. E dá febre, dá um quadro de febre bem alta. Isso, vamos falar então como reconhecer esse quadro, né? Diga lá. Febre alta, mal-estar intenso, a criança, você chega em casa, a criança está atirada lá, está caída, né? A criança não quer comer, a criança começa a babar, porque nem a saliva ela consegue engolir. Nossa. O hálito fica forte e a criança rejeita, então, todo tipo de alimentação e líquidos. A criança fica muito irritada. O João chegou a largar a chupeta. Então... Paixão dele, a sua também, Raquelzinha? Mamadeira, dói. Não queria nem saber de mamadeira. Mamadeira, a criança não quer saber de mamadeira. Encosta, né, no céu da boca. Encosta, machuca. Então, reconhecer, e a grande maioria das vezes, a gente consegue ver as aftas, né? Então, numa criança, se vocês reconhecerem que a criança está abatida com febre, faça uma inspeção na boca, especialmente nessa faixa etária de 1 a 3 anos. Se você enxergar aftas, úlceras, várias, porque uma coisa é uma afta de escovação de dente, que às vezes machuca, um machucadinho, o que é único. E também um machucadinho não derruba a criança. É verdade. Afta não derruba. Agora, derrubou a criança, abriu a boca, viu ali que tem um monte de coisas, ou então a criança não abre a boca, às vezes por causa da dor, ela não consegue abrir a boca. Então, corra, porque o quadro de desidratação pode ser muito rápido. Então, realmente, o diagnóstico da inflamação por herpes vírus, que é um tipo específico que gera estomatite, tanto na criança quanto no adulto, eu ressalto a criança pela gravidade em função da desnutrição e desidratação. E é perigoso, né, doutor? Que é muito perigoso. Pode levar à internação. Isso, e nós vamos também falar não só como reconhecer que nós vimos agora, como prevenir e algumas coisas interessantes que nós vamos comentar já também. Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora, é isso, diretor? O VT que a gente preparou especialmente para vocês. Será que o pessoal aí que a gente foi entrevistar já teve estomatite, sabe o que é a doença, sabe reconhecer, que vocês viram que é muito importante? Vamos ver, olha lá. O
você, bonita, foi às ruas para ouvir a opinião e o conhecimento da doença pelo público. Eu tive estomatite por uma alimentação errada, muito gordurosa. Eu passei pelo médico, aí fez o diagnóstico. Eu conheço alguém que já teve, mas eu não sei o significado. Olha, estomatite dá ferida na boca, você começa a sentir muita dor na garganta, fere a boca, tudo que você come faz mal. Tem uma própria acidez, né? Eu não conheço estomatite, nunca ouvi falar, mas deve ser uma coisa muito ruim. Estomatite é a inflamação do estômago. Eu acho que são feridinhas que te dão na boca quando você come alguma coisa ácida, por exemplo. É uma doença na boca? Mas não conheço muita coisa, não sei muita coisa, nunca tive, graças a Deus, sou bem de saúde. Mas é tranquilo, não tem nada. Se você reconhecer logo no início, já é tranquilo, você já trata normal. Aí, tá vendo? Estomatite dor no estômago, você ouviu, tá vendo? Mas as pessoas vale a pena ouvir o pessoal. Mesmo. Sim, e também uma curiosidade que eu falei, né? Uma entrevistada falou assim, eu nunca tive. Na verdade, ela teve sim, só que não manifestou, porque praticamente todos nós tivemos. Entendi. Nós tivemos, mas não manifesta mais. E uma coisa interessante que eu ia falar para vocês, gente, não confundam as coisas. O vírus herpes, o tipo específico, o subtipo do herpes que leva a estomatite não é o mesmo que leva a herpes labial e não é o mesmo que leva a herpes genital, que é sexualmente transmissível. É outro subtipo de vírus. Ele chama-se herpes, mas é outro subtipo. Legal também. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. E lembrar diga. Aonde que são as regiões mais comuns, então, do acometimento. Especialmente o céu da boca, a campainha, a gengiva, os lábios, a língua, lá no fundo da garganta. Então, são situações em que toda a boca acaba sendo acometida e gera muita dor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha do pessoal de casa. Vamos ver. Você já me conta, porque nós vamos falar como prevenir, gente. Será que dá pra prevenir? Quem tem filho aí, ó, Paty, um beijo pra você. Qual a diferença, então, visual entre a estomatite e a herpes? Que bom que você citou já isso. Isso é verdade. Como é que a gente vai reconhecer, então, se é um herpes ou se é uma estomatite? Muito difícil reconhecer. Na verdade, o médico, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, através dos sintomas, do quadro clínico, do exame clínico, entender se é ou não uma doença que nós chamamos de estomatite herpética. Ou, na criança pequena, a primo-infecção herpética, que é o primeiro contato que a criança tem com o herpes, né? Mas a pergunta dela é assim, estomatite... A diferença visual, na verdade, a estomatite herpética é causado pelo herpes, né? Como nós falamos aqui. Vai depender do médico, então, para olhar. Não há dúvida, não há dúvida. E ver a diferença. É muito difícil pra gente, né? Como eu sempre digo, Carol, e você sabe bem disso, eu valorizo muito a mãe, os avós, os pais, né? E sempre digo, olha, viu o seu filho, achou que está estranho, procure um médico. Não espere, não fique em casa, faça uma consulta. Se o médico, se você achar que ele não deu atenção suficiente, busque mais uma opinião, porque às vezes horas faz muita diferença. Concordo. E te pergunto, existe uma maneira então de prevenir a doença, já que a gente sabe que os vírus estão no ar? Não existe, Carol, não existe forma de prevenir a doença. O que existe é uma forma de prevenir o contágio, né, e a proliferação, em geral, na nossa própria casa. Então, a pessoa pode pegar do filho? Pode pegar do filho, exatamente, pode. Então, quais são as orientações que nós devemos ter em mente, né? Primeiro, o vírus, ele se propaga através de secreções respiratórias, coriza, nariz e boca, saliva, ok? Então, tocou na criança, manipulou a criança, especialmente na região da cabeça, tem que lavar a mão, nunca toque na criança e coloque na sua boca. Entendi. Não toque na criança e coloque no olho, não toque na criança e pegue
outra criança. Tá. Então, a criança que está com o vírus, com uma estomatite, é uma criança que pode transmitir rapidamente. Nossa. Então, o que deve ser feito? Lavar as mãos. Qual é uma das principais formas de evitar a transmissão de doenças, gente? Lavar as mãos. Lave as mãos. Ah, mas não dá, porque é longe, está corrido, a gente não pode gastar muita água. Álcool gel. Tenha sempre. Outra coisa, cuidado quando for alimentar a criança, porque a criança é pequena, você vai ver se a comida está quente, né? Aí você vai na mesma colher. Aí você vai na mesma colher. Não pode. Aí são dois irmãozinhos, que lindos, eles fazem uma bagunça. Ai, que bonitinhos, come trocam, come um, come outro. Não pode. Tá. Beber no mesmo canudinho, copinho, nem De pensar. jeito nenhum. Cuidado com a mamadeira, cuidado com chupeta, porque ela pode cair, a outra criança ir lá e pegar também. Tá. E as crianças que estiverem em creche, o que tem que fazer? Não pode mandar. Não né? pode ir, né, pra escolinha. Ah, mas né, eu trabalho, não tem com quem deixar. Olha, você vai correr um grande risco de criar uma proliferação, um surto na creche, gente. Não, e outra, a criança tem que repousar para a imunidade também melhorar e melhorar mais rápido, Sem né? contar o risco que muitas crianças acabam indo para o hospital fazer hidratação endovenosa, pegar soro. Agora, pegar veia de criança pequena, Judiação. gente, é judiação. Nós vamos colocar mais uma perguntinha, doutor Jamal. Eu já emendo com a minha. Para tratar, é antibiótico? Como é que é? Vamos lá. Ai, que linda foto com a nenê, Dadá. E um beijo pra você, adoro essa foto. Gengivite pode causar estomatite? Vamos segurar a pergunta dela, então, pra gente entender uma coisa e a outra. Mas o tratamento é com antibiótico? Não, o tratamento não é com antibiótico, ele é um vírus. O tratamento ele deve ser feito, então, com medidas de suporte. Tá. Então, a gente tem que cuidar para que a criança diminua a sua dor, para que ela possa se alimentar e possa se hidratar. Perfeito. Então, as medidas são medidas de suporte. O antibiótico, ele é utilizado se houver uma complicação. Entendi. Mas isso com estrita avaliação do médico. Se tiver aí, de repente, a entrada de uma bactéria, não só o vírus. Que pode acontecer. Quanto tempo vai durar essa estomatite? Porque eu me lembro que do João foram 3 dias horríveis e depois foi diminuindo. O ciclo é 3 a 5 dias, exatamente. Tá. É um ciclo rápido até, leva muito desespero, muita preocupação, mas é um ciclo que passa rápido. E a criança emagrece, né? Emagrece um pouquinho. Bastante. Não achem estranho. A criança emagrece um pouquinho. Emagrece, mas também engorda rapidinho. Ou né? assim, engorda. Ganha o peso muito rapidinho, bom. Passando a dor, né? Agora, doutor Jamal, gengivite tem alguma relação com a estomatite? Não, muito boa, muito importante essa pergunta, porque a gengivite, ela pode ter várias origens, inclusive dentárias, né? Então, não, a gengivite não causa estomatite. A estomatite é uma inflamação na boca por um vírus, em geral, o herpes vírus, né? Então, não tem a ver com estomatite. E eu só posso agradecer sempre as aulas que ele dá ao vivo aqui no programa. Tá vendo? É tão importante quando a gente conhece a doença. Ele ali que tá me esperando, tem um bebezinho também, fofo. Tá e como a gente se preocupa, né, Renata? É um negócio de louco. A gente, assim, quando a gente ouve aí de uma doença que pode acometer as crianças, é uma atenção tão grande. E a gente sabe, vai pra escolinha, às vezes a criança já passou, aí... Olha, eu acho que o melhor é estarmos bem orientados, mas tem que procurar um médico. Não vamos tentar resolver o problema sozinhos. É isso mesmo. Mas no final dá tudo certo. Claro, e reconhecer, como você falou, reconhecer que o filho não está bem. Isso é é o o mais primeiro passo. importante. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Adoro você, adoro seu Tudo de trabalho. bom. Obrigado E meu a você. filho adora você também, doutor Jamal, sempre divertido. Ele é lindo demais. Quem quiser saber mais, você pode acessar clinicajamal.com.br, clinicajamal, tudo junto.com.br, no Face. Isso. Como está no Face, doutor? Entrando no site, ele já já manda para tudo. Então, é fácil. Já fez o Insta, doutor Jamal? Já fiz, mas eu estou tentando aprender um pouquinho mais. O pessoal de casa gosta de te mandar perguntas. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E na próxima, vamos falar de refluxo? Vamos! Refluxo é importante. Refluxo é muito importante. Um monte de gente que está em casa. Quando a gente faz assim, pode ser refluxo? Vamos ver? Vamos falar disso? Na volta de doutor Jamal. Obrigada. Compromisso Um beijo. meu. Beijo. Ai, Tchau. coisa boa.